Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o único soberano, Salvador nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu sou o pastor Fernando Alberto e eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Palavra esta que se encontra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Eu quero lhe convidar a você estar compartilhando esta live, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, para que mais pessoas possam receber esta palavra de Deus em o nome de Jesus. Eu também tenho o meu canal no YouTube, e se você quiser fazer uma visita, o nome do canal é Pastor Fernando Alberto Serrambi. Eu quero lhe convidar a conhecer o meu canal no YouTube, um canal voltado para a pregação, a leitura e o estudo da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 5, vai trazer a narrativa, a história verídica do sacerdote Zacarias e da sua mulher Isabel. E o capítulo 1 de Lucas, versículo 5, vai começar assim. Existiu no tempo de Herodes, do rei Herodes da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da linhagem de Abias, e cuja mulher era estéril, e o seu nome era Isabel. E eram ambos temente a Deus, andando nos preceitos do Senhor. E os dois eram avançados em idade, e Isabel era estéril e não podiam ter filho. E chegou o tempo do sacerdócio de Zacarias exercer o seu sacerdócio, e caiu por sorte que ele seria o homem escolhido para entrar no templo para oferecer o incenso ao Senhor. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que naquele dia Deus marcou um encontro com Zacarias, pois apareceu ao lado direito do altar o anjo do Senhor e disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque Isabel, a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante, vai estar registrado esta narrativa, esta história, esta palavra, onde o profeta, o sacerdote Zacarias, ele estava orando a Deus há anos, para que Deus lhe concedesse uma bênção. Quero mandar paz para nossa irmã Edinar Lima. Boa tarde, minha irmã. A paz do Senhor. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Zacarias, ele já estava adiantado em idade. Isabel, sua mulher, era estéril, não podia ter filho. E a esterilidade na época de Isabel era muito difícil. As mulheres que eram estéreis na época de Isabel, no tempo do profeta Zacarias, nos primeiros séculos, no tempo de Jesus, eram rejeitadas pela sociedade. Essas mulheres eram vistas como mulheres amaldiçoadas, como mulheres que não haviam alcançado a graça de Deus de ter um filho. E o homem, o pai de família, que não tinha um filho, era tido como alguém que havia sido impedido por Deus de gerar um filho. E desta forma, ele não poderia dar continuidade à sua família, à sua linhagem. E Zacarias, o homem de Deus, um servo de Deus,
em meio à adversidade, em meio a esta situação, duas coisas, ou melhor, três coisas que nós podemos destacar na vida do sacerdote Zacarias. Em meio àquela situação, em meio àquele problema que aos homens era impossível reverter, que aos homens era impossível de ser resolvido. Zacarias, primeiro, ele manteve a sua sinceridade com Deus. Ele não deixou de ser fiel ao Senhor, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio àquela situação dificílima. Ele obedeceu, ele era fiel a Deus, aos preceitos de Deus, aos mandamentos de Deus, vivendo de forma irrepreensível perante a sociedade. A fidelidade de Zacarias a Deus não foi abalada por conta daquela situação. Esse é o primeiro item, é o primeiro princípio, é a primeira parte que eu quero trazer para você. Em meio à adversidade, em meio às lutas, em meio aos problemas, sempre somos convidados a recuar. Sempre somos convidados a deixarmos de ser fiel a Deus, de permanecer com a vida íntegra, com a vida santa, com a vida de submissão e de obediência a Deus. Talvez você esteja enfrentando uma situação ou pior, ou não muito pior, semelhante a de Zacarias, mas eu quero lhe dizer o que está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 13, que diz assim: tu, porém, vai até ao fim. Glória a Deus. A fidelidade não pode parar. Você não pode deixar de ser fiel a Deus por conta da tribulação. Você não pode deixar de servir a Deus por conta da luta. Você não pode mudar a sua personalidade com Deus, a sua sinceridade com Deus, a sua vida de intimidade com Deus, a sua obediência a Deus, a sua submissão à vontade soberana de Deus por conta de um problema, por conta de uma adversidade, por conta de um deserto. Suporte o deserto, suporte a prova, porque Deus é Deus de propósito. Deus é Deus que faz milagres. Deus é Deus que tem providência. Deus é Deus que muda a minha e a tua história. Mas é necessário permanecer no lugar. Zacarias e Isabel, ambos eram justos e irrepreensíveis, andando em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Tempo difícil, tempo de prova, tempo de adversidade, mas eles permaneceram de cabeça erguida na posição. Capítulo 10, versículo 4 de Eclesiastes está escrito: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Amém? Primeira palavra de Deus para mim e para você é esta: não abandone a sua fé. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 34 de Hebreus, ou 35, está escrito: não abandoneis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. A confiança em Deus tem recompensa. A confiança em Deus tem galardão. Este é o primeiro ponto desta mensagem. A permanência de Zacarias na confiança, na obediência aos mandamentos de Deus. Segunda coisa que nós vemos aqui é Zacarias não parando de fazer a obra de Deus. É Zacarias, mesmo em meio àquela situação, quando chegou o momento de ele entrar no templo para oferecer o sacerdócio, para queimar o incenso ao Senhor, Zacarias não se negou. Zacarias, ele foi para cima.
Zacarias, ele fez a obra de Deus. Temos a tendência a parar. Temos a tendência a desistir. Temos a tendência, em meio às críticas, em meio às calúnias, em meio às adversidades, aos problemas da vida, aos desertos da vida, temos a tendência a parar. Temos a tendência a não mais fazer a obra de Deus. Temos a tendência a desistir, mas eu quero lhe dizer, independente da sua luta, independente da sua prova, faça a obra de Deus. Faça a vontade de Deus. Permaneça servindo a Deus. Permaneça adorando a Deus. Não olhe para o problema. Não foque na adversidade. Foque em Deus. Isaías 45, 22 está escrito: olhai para mim e sereis salvos, diz a palavra do Senhor. Qual o seu problema? Qual o seu deserto? Qual o momento da sua vida? Está querendo parar? Está querendo arriar as armas? A palavra de Deus para você é esta: não desista. Continue fazendo a obra de Deus. Continue servindo a Deus. Amém? E a segunda característica de Zacarias foi a oração. Zacarias, mesmo Isabel sendo estéril, mesmo ele estando avançado em idade, mesmo estando impossibilitado de ter um filho, na visão humana, na lógica humana, Zacarias não desistiu. Zacarias perseverou na oração. Ele continuou orando ao Senhor. Ele continuou clamando a Deus por um milagre, que a sua esposa gerasse um filho, que a sua esposa engravidasse. E a palavra de Deus vai nos mostrar. Deus manda o anjo até Zacarias e diz a ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. E lhe porás o nome de João. Ou seja, chegou o tempo de Deus fazer o milagre na vida de Zacarias. É por isso que você não pode desistir, porque Deus tem milagre para realizar na tua vida. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para te entregar nesta tarde de sexta-feira abençoada. Primeira qualidade de Zacarias: permanecer fiel ao preceito, à palavra de Deus. Segunda característica de Zacarias: permanecer fazendo a obra de Deus. Terceira característica de Zacarias: permanecer firme na oração. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Receba esta palavra em nome de Jesus. Visite meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Quero mandar paz para nossa irmã Ednar Lima Alves. Que Deus continue abençoando a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima, se Deus permitir.